Bom dia, queridos, tudo bem? Nós estamos realizando esse mês reflexões que falam sobre família e nós queremos começar essa série de reflexões hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13, a chamada Confissão de Pedro. E essa confissão ela é maravilhosa, mas é uma confissão que me chama a atenção e com certeza vai chamar a sua atenção também. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por meio de carne ou sangue, mas por meio de meu Pai que está nos céus. Gosto muito desse texto porque quando Jesus chegou a essa cidade, Cesareia, Jesus realizou sinais e prodígios, e a fama de Jesus obviamente percorria por todos os lugares, porque Jesus fazia sinais e prodígios, como o próprio Nicodemos diz a Jesus. Era prodigioso Jesus em tudo que falava, em tudo que fazia, e isso chamava muita atenção das pessoas. O próprio Nicodemos, como um líder judeu, chamou Jesus de Rabi e disse que era possivelmente que isso fosse verdade, porque o próprio Nicodemos reconhecia que ninguém conseguiria fazer o que Jesus fazia na época e fez por cada um que se aproximou dele e faz até hoje para nossa benfeitoria e para a glória de Deus. Mas ninguém conseguiria fazer isso se não fosse enviado do próprio Deus. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por essas cidades e as pessoas falavam e tentavam traduzir o que era Jesus, quem era Jesus. E os discípulos conversando com Jesus dizem: Olha, muitos dizem que você é João Batista, que você de alguma forma é o mesmo espírito que esteve em João Batista ou talvez até uma reencarnação. Alguns acreditam que você é Elias, uma espécie de reencarnação, ou que você tem o espírito de Elias, que outrora também estava sobre Eliseu, alguma coisa do tipo. Alguns dizem que você pode ser Jeremias ou alguns dos outros profetas. Claro que isso eram conjecturas e possibilidades de tentativa de explicar quem era Jesus e por que a sua fama e por que os seus feitos, melhor dizendo, e seus ensinos eram tão espetaculares. Mas, obviamente que nenhuma dessas afirmações eram verdadeiras, autênticas e cumpriam o propósito de Jesus. E traduziam de verdade como aquilo que Jesus era, não só em essência, como também em ação e missão. Mas Jesus faz uma pergunta muito legal aos discípulos, porque se as pessoas tinham dificuldade de compreensão a respeito de Jesus, os discípulos de Jesus deveriam ter uma compreensão melhor a respeito do Mestre. E Jesus pergunta para eles: tudo bem, a multidão pode ter essa dificuldade de compreensão ao meu respeito, podem traduzir o que eu sou e o que eu faço como pessoas do Antigo Testamento, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Que legal, feliz é você, Pedro, que você conseguiu entender isso, e isso não nasceu da carne e do sangue, mas foi dado a você pelo meu Pai. Ou seja, foi um esclarecimento vindo do Pai ao coração de Pedro. Mas é importante entender que esse esclarecimento que veio ao coração de Pedro, para que Pedro chegasse à conclusão de que aquele que estava com ele, aquele que era o seu mestre, aquele que ele estava seguindo, era de fato o Cristo, o Filho de Deus. Isso aconteceu porque a Bíblia diz que Pedro começou a compreender. Óbvio que com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo, aprendemos que é sempre o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Claro, é sempre ele. Mas a palavra de Deus diz que isso veio porque Pedro começou a fazer reflexões a respeito de Jesus. Começou a ter fé, a crer que Jesus de fato era esse Cristo. Esse Cristo só nasce como convicção na nossa vida quando nós cremos. A Bíblia diz que é pela fé que somos salvos. É quando invocamos ao Senhor Jesus Cristo que somos salvos. A Bíblia diz que sempre o exercício da fé, a nossa proposição em crer, ela é sempre necessária para que a gente alcance a certeza, a graça e a afirmação que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, é o Cristo, é o ungido, é o Emanuel que viria a ser o nosso Salvador. Mas é legal porque Jesus pergunta para os discípulos quem era ele. E essa é a pergunta que eu queria deixar para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ou como você traduz Jesus na sua vida? Como você responde para as pessoas
essa afirmação? Quem é Jesus? Como você responde para sua casa? Quem é Jesus? Nós podemos ter até muitas informações a respeito de Jesus, porque hoje temos as Escrituras, a palavra. Mas quem é Jesus? Jesus é só um punhado de textos e de conhecimento, um punhado de informações e de ensinos? Ou Jesus de fato é o Cristo, que é relevante à nossa vida, que faz diferença, nos move, nos comove, nos constrange e nos impulsiona a fazer a sua vontade e ser fiéis servos dele, ao compromisso verdadeiro com ele, a uma proposta de adoração verdadeira em espírito e em verdade, a um exercício pleno de desprendimento desse mundo para viver plenamente pelo reino de Deus, buscando em primeiro lugar esse reino, nos desprendendo das amarras do pecado, do amor a esse mundo. Será que de fato conhecemos a Jesus? Essa é a pergunta que eu queria deixar para nós, que serve como base para a nossa família. Lá é o lugar onde nós precisamos mostrar que verdadeiramente nós conhecemos Jesus, nós vivemos Jesus, nós somos constrangidos por Ele a melhorar, a progredir, a alcançar maturidade por meio do nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. É lá que nós mostramos se nós conhecemos ou não Jesus, se este que nós professamos é de fato Cristo da nossa vida. Eu sempre digo que Cristo é Cristo quando nós o colocamos como Jesus, quando nós o colocamos como o ungido de Deus que nos abençoa, que nos salva, que nos santifica e que abre as portas da graça para que ela alcance a nossa vida. Se não vier pelo exercício da fé e pelo exercício da entrega, da submissão, não é? Tome a sua cruz e me siga, nenhuma obra do céu vai se realizar na nossa vida. Nós seremos informados a respeito de Cristo, mas não seremos transformados por Ele. E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta como cristão. A gente muitas vezes conhece Jesus, mas não permite que Ele nos transforme. E essas transformações precisam ser evidentes para que a nossa casa seja uma bênção, para que de fato Cristo seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, e seja também impactante na nossa forma de viver, ao ponto de que Ele abençoe as pessoas que estão na nossa casa. As pessoas que estão na nossa casa vão ver Cristo em nós. Temos falado muito isso na nossa igreja. Precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. Precisamos ter essa declaração de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que nós não abandonaremos. É o que Pedro disse lá em João capítulo 6 para Jesus, quando Jesus falou: Olha, toda a multidão me deixou. E vocês farão o quê? E é Pedro também que diz: Senhor, para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Essa convicção, ela nasce conhecendo Jesus, caminhando com Jesus, prestando atenção em Jesus, alcançando dia a dia maturidade e entendimento com Jesus. Por isso que nós, como líderes, nós vamos morrer dizendo para você que leitura bíblica e oração é fundamento, é princípio, é arroz e feijão espiritual para a sua vida. Porque se você não conhece os evangelhos, você dificilmente conhece Jesus. Dificilmente tem intimidade com Ele, dificilmente vai conseguir, nos momentos da provação e dos desafios, depositar sua esperança, a sua fé, o seu coração, a sua mente nesse Cristo. E, infelizmente não vai ser abençoado. Sua casa precisa que você seja uma pessoa que declare em todos os momentos quem é o Cristo que você serve, quem é o Jesus que você lê, quem é o Jesus que você tanto canta, quem é o Jesus que você conversa com as pessoas, na igreja e fora da igreja. Quem é esse Jesus? Mas isso não é um conhecimento literário, isso não é uma fábula, isso precisa ser traduzido por meio daquilo que você pensa, por meio daquilo que você faz, pelos valores, pelos princípios, pela forma como você se move, como você pensa, como você planeja, como você trata, como você fala. É ali que você mostra que de fato Cristo, que esse Jesus é de fato o seu Cristo, o Cristo da sua vida, o ungido de Deus que abençoa o seu coração e abençoa a sua casa. Entende? E Jesus diz: feliz é você, Simão Pedro. Feliz é você porque isso veio revelado dos céus. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos do Senhor, mais Deus vai revelando de Cristo para nós. Isso nos ajuda a transformar nossa mente e o nosso coração.
Meu desafio é que você pense nisso. Quem é o Cristo que você serve? Como você tem demonstrado esse Cristo que você diz amar, que você diz ser o seu Senhor? Como que ele é evidenciado e visto na sua vida, na sua história e principalmente na sua casa, por meio das suas ações, dos seus pensamentos, do seu comportamento? Como a sua casa vê o Cristo que você diz que vive em você? Esse é o primeiro desafio da semana, a primeira reflexão da nossa primeira semana sobre família. E eu quero deixar esse desafio para você, para que você reflita Cristo e responda um Cristo verdadeiramente, não, um Cristo verdadeiro, um Cristo verdadeiramente vivo na sua vida e que faz diferença na forma como você vive. É assim que a gente mostra de fato essa fé, esse compromisso, essa verdade sobre Jesus, principalmente para a nossa casa. E quando a gente vive assim, toda a nossa casa é abençoada. Amém? Que Deus abençoe sua família, abençoe sua casa e abençoe você para que você continue frutificando e mostrando com a sua vida, principalmente para a sua família, que você é servo de um Cristo que está vivo e que Ele está se movendo em amor, em graça, misericórdia e fidelidade, em paciência, em mansidão, em domínio próprio, em obras de justiça e de verdade por meio da sua vida. Deus abençoe.